Sejam bem-vindos a mais uma história emocionante dos segredos da Bíblia. Neste vídeo, mergulharemos na fascinante história dos anjos na Bíblia. Prepare-se para descobrir um mundo celestial repleto de mistério e poder. Vamos explorar juntos a verdadeira essência dos anjos e desvendar o propósito divino por trás de suas ações. Quando nos aprofundamos no Antigo Testamento, encontramos referências aos anjos em inúmeras ocasiões. Esses seres celestiais são mencionados 108 vezes nas Escrituras. Eles intercedem nas vidas de figuras importantes como Abraão, Jacó e Moisés. No livro de Êxodo, por exemplo, Moisés encontra anjos durante sua jornada no deserto. No capítulo 14, versículo 19, relata que o anjo de Deus, que marchava à frente do exército dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás, e a coluna de nuvens que os precedia pôs-se detrás deles. Ao longo do livro da Lei de Moisés, a palavra o anjos ou o anjo é mencionada 32 vezes. Os anjos de Deus são apresentados nas Escrituras como a hoste do céu, uma poderosa força espiritual que exerce influência física. Assim como o mundo demoníaco está oculto, o mundo angelical também está além da nossa percepção visual. Os anjos nos cercam e seu impacto dinâmico é inegável. Embora não possamos vê-los, não há nada que eles não possam observar em nome de Deus. Embora não possamos tocá-los, os anjos têm o poder de tocar as vidas das pessoas. Eles podem intervir e até mesmo derrotar reis poderosos. Na Bíblia, vemos como o Senhor escolheu especificamente um anjo para liderar Moisés, na libertação do povo de Israel do Egito. Esse anjo sozinho destruiu uma nação inteira. A invencibilidade é uma das principais características dos anjos de Deus. A força deles é incomparável, superando a dos demônios. No Salmo capítulo 103 versículo 20 declara: Bendizei ao Senhor, vós, seus anjos, que sois poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Os anjos são guerreiros celestiais, prontos para lutar contra as forças do mal. Eles participaram de uma grande guerra nos céus contra Satanás e seus anjos caídos. Deus usou seus anjos para enfrentar o exército caído de Satanás, e eles prevaleceram. Satanás foi expulso do céu com seus anjos, sem mais lugar ou espaço para eles. Os anjos nunca falham em expulsar a oposição em qualquer conflito. Sua força é incomparável. No mundo, vemos que os anjos são guardiões incansáveis do povo redimido. Além de sua notável força física, os anjos também brilham com inteligência. Um exemplo disso é a história da viúva de Tecoa, retratando a sabedoria do rei Davi, que se assemelha à dos anjos. Davi, com sabedoria inspirada pelo anjo de Deus, conhecia tudo o que acontecia na terra. Além dos anjos comuns, há diferentes categorias de anjos mencionadas na Bíblia. Os querubins são a primeira ordem angelical a aparecer nas Escrituras. Eles foram colocados como guardiões no jardim do Éden após a queda de Adão e Eva. Deus colocou poderosos querubins para guardar o caminho para a árvore da vida, e impedir que Adão voltasse e se confirmasse em sua natureza caída. Outra categoria são os serafins, cujo nome significa queimar. Eles são descritos como criaturas com 6 asas, cheias de olhos ao redor e dentro de si. Sua missão é proclamar a santidade de Deus. Embora adorem e louvem a Deus, também estão envolvidos na execução de sua justiça, derramando sua ira sobre os ímpios. Miguel é outro arcanjo celestial de alto nível, sua posição é ocupada por apenas um ser angelical de acordo com os registros sagrados. A palavra arque tem o significado de chefe, portanto, este anjo é o mais proeminente entre todos os santos anjos.
O nome desse arcanjo Miguel, cujo significado é aquele que é como Deus. Sempre que você ouve esse nome, está sendo questionado sobre quem é semelhante a Deus. Frequentemente, nas Escrituras, vemos homens que receberam visitas angelicais, mas desejavam adorar a criação em vez do Criador. Então, é maravilhoso e grandioso o nome de Miguel Arcanjo, pois ele nos convida a dirigir nossa atenção ao Deus Todo-Poderoso. O profeta Daniel nos apresenta Miguel. Enquanto Daniel estava orando, Deus enviou uma resposta por meio de um mensageiro que foi impedido em sua jornada, até que testemunhasse a intervenção de Miguel. Daniel capítulo 10 versículo 13 diz: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio para ajudar-me, pois eu estava retido ali com os reis da Pérsia. Portanto, Miguel teve que lutar pela transmissão livre da palavra de Deus sempre que ele aparece, está associado a algum tipo de batalha espiritual. Em seu papel como guerreiro, Miguel tem uma missão especial em relação a Israel. No 9º versículo do livro de Judas, é mencionado especificamente que Miguel é chamado de arcanjo, e relata sua batalha com Lúcifer pelo corpo de Moisés. Com a ajuda do Senhor, Miguel emergiu vitorioso. Ele é o herói principal de Deus. Gabriel é outro anjo cujo nome é claramente mencionado nas Escrituras, além de Lúcifer. Gabriel significa poderoso de Deus, e ele realmente vive à altura de seu nome, realizando coisas poderosas. Gabriel serve a Deus principalmente como mensageiro. Em várias instâncias no livro de Daniel, Gabriel aparece para trazer revelações sobre eventos futuros, especialmente relacionados ao reino de Deus. Por exemplo, após uma das visões de Daniel, o profeta ficou intrigado com o seu significado. Então, de repente, lá estava diante dele alguém com a aparência de um homem. Em Daniel capítulo 8 versículo 15 e 16, está escrito: Enquanto eu, Daniel, contemplava a visão e tentava entendê-la, eis que se apresentou diante de mim, alguém que parecia um homem. E ouvi a voz de um homem, vinda do rio Ulai, que gritou: Gabriel, explique a visão a este homem. No Antigo Testamento, vemos o mistério de Gabriel em conexão com o reino, e no Novo Testamento, ele está envolvido com o nascimento do rei. Na primeira ocorrência, Zacarias estava aguardando no templo diante do Senhor, e de repente, um anjo do Senhor apareceu a ele, de pé à direita do altar do incenso. Esse anjo era Gabriel, como mencionado em Lucas capítulo 1 versículo 19. O anjo lhe disse: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus, e fui enviado para falar contigo e trazer-te esta boa notícia. Essa boa notícia estava relacionada ao futuro nascimento de João Batista, que seria o precursor do Senhor Jesus. Foi o mesmo Gabriel que Deus enviou à cidade de Nazaré, como descrito em Lucas capítulo 1 versículo 27, para falar com uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Gabriel tinha uma mensagem importante para transmitir a essa jovem. Lucas capítulo 1 versículos 31 e 32 relata: Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe dará o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Assim, Gabriel foi o portador da mensagem divina sobre o advento do reino e do rei. Deus confiou a esse anjo uma imensa responsabilidade. Lúcifer é o nome original do anjo Satanás, conforme revelado em Isaías capítulo 14 versículo 12. Essa passagem não apenas o nomeia, mas também revela algo essencial sobre ele.
Ela descreve sua queda do céu, seu orgulho e sua perda de posição elevada, devido à sua própria arrogância e autopromoção. Lúcifer perdeu sua posição da graça divina e agora opera na terra. Jesus o descreveu como o príncipe deste mundo em duas ocasiões distintas. Em João capítulo 12 versículo 31, ele disse: É chegada a hora de ser julgado este mundo, e agora o príncipe deste mundo será expulso. Portanto, a terra em que vivemos está sob a autoridade de Lúcifer, enquanto os anjos Gabriel e Miguel têm nomes únicos. Quanto a Lúcifer, ele possui muitos nomes que indicam diferentes aspectos de seu caráter maligno. Além de Lúcifer, muitas pessoas estão familiarizadas com outros dois nomes atribuídos a ele: o diabo e Satanás. Jesus também o chamou de maligno, como registrado em João capítulo 17 versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. No livro do Apocalipse, ele é descrito com vários nomes, incluindo o grande dragão, a antiga serpente, o destruidor, o acusador e o enganador. Além dos arcanjos Miguel e Gabriel, mencionados anteriormente, existem categorias menores de anjos mencionadas na Bíblia, como os santos e os vigilantes. Em resumo, os anjos desempenham um papel crucial na história bíblica e no plano de Deus. Eles são seres reais e poderosos, enviados por Deus para realizar sua vontade. Embora existam diferentes categorias e nomes atribuídos a eles, todos eles servem ao propósito divino. Agora que você conhece a verdadeira história dos anjos, permita-se maravilhar com a grandiosidade do mundo espiritual que nos cerca.